Olá, recebi duas perguntas. Uma pergunta que não está diretamente ligada ao problema dos arautos, mas não deixa de ser pertinente para este vídeo, uma vez que os arautos, como sabemos, zelam e velam pela sã doutrina. Perguntam-me sobre as declarações Fiducia Supplicans e Mater Populi Fidelis, ambas da lavra do cardeal Fernandes Túcio, atual prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, ambas com autorização pontifícia, pelo Papa Francisco e pelo Papa Leão XIV, respectivamente. Qual seria o peso dessas declarações para a adesão dos católicos? Só para recordar, sinteticamente falando, a Fiducia Supplicans, de forma inédita, permite que um clérigo, um padre, por exemplo, dê a bênção a pares homossexuais em circunstâncias específicas, fora do ambiente litúrgico, etc. Observe que a bênção ao indivíduo isoladamente, heterossexual ou homossexual, sempre foi permitida e até aconselhada. Acho que todo mundo está a par disso. Houve bastante celeuma no meio eclesial por causa da Fiducia Supplicans, emanada pelo cardeal Túcio no pontificado do Papa Francisco. A nota mais recente do Dicastério para a Doutrina da Fé, Mater Populi Fidelis, desaconselha, ou melhor, desautoriza nos documentos oficiais o emprego do termo corredentora aplicado a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, Mãe de Deus. O único redentor é Cristo, diz a referida nota de Túcio, subscrita pelo Papa Leão XIV. Não há dúvida, afirmam os especialistas, que Cristo, nosso Senhor, é o único redentor dos homens. Porém, sua Santíssima Mãe, diz a Constituição Dogmática Lumen Gentium, no número 58 do Concílio Vaticano II, sua Santíssima Mãe, com ânimo materno, associou-se ao sacrifício de seu filho, consentindo com amor na imolação da vítima por ela mesma gerada. Para muitos eminentes mariólogos, esta frase do Concílio Vaticano II, entre tantas outras, ensina exatamente a corredenção de Santa Maria, subordinada, é claro, à única mediação e redenção de Jesus Cristo, nosso Salvador. E qual, afinal, o peso dessas duas declarações do Dicastério para a Doutrina da Fé, que tem causado tanta espécie polêmica? São declarações do chamado magistério ordinário. Fazem parte de uma política pastoral do momento, digamos assim. Não são declarações infalíveis. Podem ser revogadas ou reformuladas sempre com o aval do Pontífice Romano. Foi exatamente o que ocorreu na questão da bênção dos pares homossexuais. Está lembrado? O cardeal Ladaria, então prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, emitiu um documento, também com o aval do Papa Francisco, respondendo que a Igreja não pode dar uma bênção às uniões homossexuais. Posteriormente, o próprio Papa Francisco mudou esse entendimento, permitindo a bênção a pares homossexuais em circunstâncias específicas, nos termos da Fiducia Supplicans. Fui claro? Estas duas declarações podem sim ser revogadas ou reformadas. Tudo depende do sucessor de São Pedro. Agora, falando especificamente sobre os arautos, perguntam-me se a teologia da libertação tem alguma coisa a ver com a perseguição dos arautos do Evangelho. O que você acha? Eu diria que, particularmente, a teologia da libertação de viés marxista, que não se pauta estritamente pela doutrina social da Igreja,
cria uma mentalidade materialista que contesta toda a realidade sobrenatural, que entende que toda a nossa fé é mitológica, supersticiosa. Acho que respondi a pergunta. Agora, sou eu que pergunto, você já se confessou com algum arauto do Evangelho? Relate sua experiência aqui nos comentários. O confessor é Deus para o penitente, porque o sacerdote é ministro de Cristo. É o próprio Cristo que absolve. É verdade que, diz Santo Agostinho, reportando-se ao sacramento do batismo, São Pedro batiza, é Cristo quem batiza. Judas batiza, é Cristo quem batiza. Mas quando o sacerdote é santo, ou luta por sê-lo, obviamente o penitente pode crescer muito, espiritualmente falando. Os arautos não são confessores rígidos, isto é, legalistas, porém não titubeiam em alertar o penitente para a reta observância das normas morais. E hoje em dia não há quem diga que não existe pecado, que não se deve falar mais em pecado, principalmente na catequese. Acho que essa gente não assiste aos telejornais. E os assaltos, assassínios, furtos, sequestros, corrupções, sonegações fiscais, fraudes pela internet, o que são? Não são comportamentos altamente pecaminosos que podem levar ao inferno quem os comete? Não são pecados mortais? Por exemplo, fraudar o fisco é um pecado contra o 7º mandamento do Decálogo. Pecado não é só atentar contra o 6º e o 9º mandamentos do Decálogo. Mandei um WhatsApp a nosso querido Dom Damasceno, que aparentemente, mesmo contra a sua vontade, continua como comissário dos arautos do Evangelho. Isto é, continua no posto de superior ou chefe das 3 instituições que compõem a família Arautos do Evangelho. Sugeri à sua eminência que proceda a ordenação dos 30 diáconos transitórios que aguardam entusiasticamente o sacerdócio, para poderem servir ao povo de Deus. Na verdade, o único obstáculo para a referida ordenação, consoante o cânon 1030, seria um impedimento ou algo muito grave no currículo do candidato. Somente a ordenação de bispo depende da autorização do Papa. A Comissão Especial de Direito Canônico da OAB Jabaquara remeteu ao Papa Leão XIV um ofício solicitando o imediato término do comissariado dos Arautos do Evangelho, bem como a elaboração de um regulamento ou vademecum que torne mais fácil e acessível a defesa dos direitos constitucionais dos fiéis, sobretudo dos padres, não raramente vítimas de decisões despóticas de bispos e superiores. Esses irmãos não sabem como se defender. Os advogados igualmente não vislumbram remédios processuais claros de ágil acesso aos tribunais da Cúria Romana ou aos dicastérios. A flagrante injustiça que se está praticando contra os arautos do Evangelho trouxe à tona essa questão. É isso. Se você gostou deste vídeo, dê seu positivo, deixe uma mensagem e inscreva-se neste canal, não se esquecendo de ativar os sininhos. Que Nossa Senhora Aparecida, que é a Mãe de Deus e corredentora dos homens, rogue a Jesus pelos arautos do Evangelho e por todos nós. Amém.